Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Há uma palavra que as crianças, os cientistas e os jornalistas têm em comum: porquê. E hoje temos muitos porquês para dar respostas neste programa. Este sábado conheça a Global Portuguese Scientists, uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que põe em contacto cientistas portugueses que trabalham e investigam em pontos diferentes do globo. Nesta edição do Da Capa à Contra Capa, vamos ao encontro de 4 deles, aqui na Renascença. Já vamos apresentar todos eles. Estarão connosco via Skype, nesta edição especialíssima do Da Capa à Contra Capa, com a presença também de David Marçal, o cientista que coordena a rede GPS em Portugal e que está connosco aqui a partir de Lisboa. Neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir sempre na rádio, ao sábado às 9h30 da manhã, online em rr.sa.pt ou em podcast nos suportes habituais, para debater a realidade, o conhecimento, a atualidade e a sociedade portuguesa em 30 minutos. Bem-vindos a todos que estão ligados neste Da Capa à Contra Capa. Hoje podemos dizer que estamos numa edição multicontinental, com o David Marçal aqui comigo em Lisboa. Para fazer uma rápida apresentação, já vamos ouvir cada um. A Sónia Negrão, cientista que se encontra na Arábia Saudita. Sílvia Curado, que está em Nova Iorque. Ricardo Almeida, que tem estado ultimamente bem longe no sul, na Antártida. E temos também o testemunho de Ana Veríssimo, com quem já conversámos ontem via Skype. Ela está no Japão, não podia estar connosco a esta hora por questões de agenda pessoal, mas vamos ouvir também o testemunho de Ana Veríssimo, que está numa universidade japonesa. Para já, vamos começar pela rede GPS, David Marçal, uma rede novíssima, posso dizer. GPS é, digamos, a abreviatura desta Global Portuguese Scientists, que tem exatamente na próxima semana um encontro importante, porque é basicamente o primeiro aniversário do GPS na próxima semana. Para já, como é que surgiu a ideia? O que é no fundo o GPS, para quem não conhece, David? O GPS é a rede dos cientistas portugueses pelo mundo, portanto permite colocar os cientistas num mapa, saber onde eles estão, onde eles estiveram, o que estão a fazer, mas não é só isso, permite também a interação, o diálogo, a partilha, a criação de grupos, não só entre os próprios cientistas, mas também com a sociedade portuguesa. Qualquer pessoa se pode inscrever em gps.pt. Há lá também cientistas, há lá um quadradinho de Portugal com muitos cientistas. Quem são esses cientistas? Não estão fora, mas já estiveram. É verdade, há muitos cientistas que estão agora em Portugal, mas que têm experiências no estrangeiro, por isso também fazem parte do mapa. E isso é bom, porque no fundo o que nós queremos é criar pontos e interações entre os cientistas que estão fora e cá em Portugal, e não só com cientistas, também com a sociedade portuguesa em geral. Pelas nossas contas, estamos a falar de para cima de 1.700 cientistas, em mais de 4.300 localizações, 84 países. Há uma forte presença europeia nesta rede, David. Há muita gente, por exemplo, no Reino Unido, também na Alemanha. Também vale a pena explicar que há também parceiros da GPS, que são, no fundo, associações que congregam estudantes, investigadores, cientistas que estão lá fora, não é? Sim, é verdade. A maior parte dos investigadores tem um percurso que passa pela Europa, 64% estão ou estiveram na Europa e 13% na América do Norte. E os países mais representados são precisamente aqueles que nós esperaríamos, que são aqueles que têm os sistemas científicos mais desenvolvidos. Portanto, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França e a Alemanha, que são precisamente os países em que existem associações de investigadores portugueses, que são associações parceiras do GPS, que são importantíssimos nessa ligação dos cientistas no estrangeiro, nesses países, ao GPS. Vamos então abrir o espaço aqui à nossa conversa com quem está via Skype. Vamos começar talvez pela Sílvia Curado, que é uma doutorada em Genética, Biologia Molecular e Biologia do Desenvolvimento. Está em Nova Iorque, onde trabalha e faz investigação. Tem aqui um pormenor que tem a ver com o que o David estava a dizer. Ela é presidente de uma destas associações, a Portuguese American Postgraduate Society, a PAPS, conhecida como a PAPS, que no fundo reúne todos os pós-graduados portugueses que estão na América do Norte, junta-se a nós. Sílvia, bem-vinda. Então, acrescentando aqui ao meu pequeno resumo, quero-nos explicar melhor o que é que tem estudado por aí, por Nova Iorque? O foco tem sido muito a biologia de desenvolvimento, a biologia molecular, a genética,
mas cada vez mais também uma investigação mais translacional, mais aplicada, não é? Neste momento tenho o prazer de poder conjugar a minha experiência em ciência básica fundamental, da célula e o organismo, com a experiência mais translacional, como disse, mais aplicada ao nível do ser humano, mais clínica, e até ao nível da população. Neste momento estou a liderar um programa de investigação muito focado na obesidade, não é? Começa a ser um problema crescente também em Portugal. E onde estamos a integrar através de machine learning os dados genéticos, dados de registros de saúde eletrónicos, com os dados clínicos e dados de population health, não é? Ou de saúde de população, e tentar melhor prevenir ou podermos prever e prevenir a obesidade e também tratar a obesidade. É a ciência em português que nos leva agora de Nova Iorque para a Arábia Saudita, onde está a Sónia Negrão, que trabalha na KAUST, que é também assim a abreviatura da King Abdullah University of Science and Technology. Explique-nos o que é que está a fazer exatamente na Arábia Saudita. Trabalhei em melhoramento de plantas, mais concretamente em arroz. Especializei-me depois em diversidade genética e portanto, a fazer uma técnica que se chama lil mining, ou seja, é tentar associar aquilo que vemos com os olhos, não é? Com aquilo que os genes contêm. E depois passei, agora, atualmente na Arábia, estou na KAUST, e portanto aqui um dos mais importantes para esta universidade é precisamente a agricultura. E, portanto, eles estão a criar um departamento de plantas com investigadores de topo e, portanto, estamos a tentar, neste momento, desenvolver todo um novo sistema de agricultura. Ou seja, queremos, a minha área especificamente, como é que podemos tornar as plantas mais tolerantes ao sal, porque as plantas, tal como nós, não conseguem beber água salgada, têm que ter uma água potável. Mas se nós conseguirmos tornar as plantas mais tolerantes ao sal, isso significa que podemos passar a irrigá-las com água salobra, água com sal, que atualmente é impossível. As perdas de produção são enormes. E é interessante saber que, por exemplo, neste país, 90% dos recursos hídricos são para a agricultura. E, portanto, a ideia é, se nós tornarmos as plantas mais tolerantes ao sal, então poderemos desenvolver todo um novo sistema de agricultura, mas obviamente isto tem muito por trás. Eu hoje saí agora precisamente do campo onde estamos com uma experiência com tomate selvagem, portanto é um parente, um primo afastado do tomate comercial, e estamos a voar com drones para perceber quais são as diferenças entre o campo que está a ser irrigado com água potável e um campo que está a ser irrigado com água salobra, e depois, fazendo uma técnica que se chama de associação genética, tentar fazer esta correlação estatística entre o que vemos no campo e os genes que são responsáveis por esta tolerância. Vamos então perceber o que é que ainda faz outro dos nossos convidados, é Ricardo Almeida, que tem uma história que só por si é capaz de, não sei se dá um filme, mas dá capaz de uma curta-metragem, de alguém que trilhou o longo caminho entre a freguesia de Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, ali junto ao Alqueva, até um dos lugares mais, talvez, inóspitos e seguramente mais a sul do planeta. Esteve na Antártida, na base Eley. Ricardo, o que é que andou a fazer por lá? Não sei se ainda continua. O que é que nos traz dessa experiência? Foram 15 meses seguidos. Portanto, no total foi um contrato de 18 meses que eu aceitei pelo British Antarctic Survey. Comecei em agosto de 2015, passei 3 meses em Cambridge, onde fizemos os treinos, onde basicamente me deram uma muito pequena introdução sobre aquilo que eu podia esperar, mas como podem imaginar, enquanto não cheguei ao continente não tive noção do que é que tinha à minha espera. Eu cheguei à Antártida em dezembro de 2015 e só saí de lá, portanto, da base da Alley, só saí de lá em fevereiro do ano passado. Aliás, deste ano, peço desculpa que estou um bocado trocado com estas coisas todas, porque eu vou voltar para lá dentro de duas ou 3 semanas para fazer mais um verão. O meu trabalho lá, inicialmente, portanto, eu fui como parte da equipa de engenharia eletrónica, portanto, éramos 2, a equipa invernante, passámos lá o inverno, foi o verão português, nós lá estávamos a atravessar
temperaturas menos 40, menos 45, menos 50. Portanto, a estação em si alberga vários projetos científicos, a maioria deles ligados com a investigação atmosférica. Aliás, um fato curioso é que foi em aula que se descobriu o buraco do ozono há 30 anos atrás, e uma das coisas que tive o prazer de fazer foi exatamente medir os níveis de ozono com o mesmo aparelho que foi utilizado há 30 anos atrás. Portanto, o seu lugar de trabalho foi ameaçado por uma fenda na placa de gelo, não é verdade? por mais do que uma, aliás. Teve que mudar a casa, não foi? Tivemos que mudar a casa, pronto. Daí a quantidade estúpida de histórias que tenho para contar nesse sentido. Já voltamos a falar consigo, Ricardo. Ouvimos também a Ana Veríssimo, é uma professora investigadora que está no Japão há 2 anos. Ela foi parar ao Japão por uma razão até interessante. Vamos ouvir o testemunho da Ana Veríssimo. Na verdade não foi tanto a escolha do país, mas mais a escolha do que é que eu queria fazer a seguir profissionalmente. Eu na altura estava a trabalhar com modelos de ratinho e achei que deveria haver uma alternativa melhor a utilizar tantos animais. Portanto, há coisas em que realmente não é possível substituir o trabalho com animais, mas há outras em que sim. Então comecei a ver opções como a impressão 3D, a bioimpressão 3D. E no Japão fiquei a saber que havia um professor que inventou uma técnica nova e então contactei-o para saber se podia vir para o laboratório dele para aprender essa técnica e conseguir financiamento. E é o que estou a fazer agora. Ana Veríssimo trabalha na Saga University, no Japão, trabalha nesta questão da engenharia de tecidos, por isso ela fala aqui da bioimpressão 3D. Imprime vasos sanguíneos. Vamos ouvir a explicação desta cientista portuguesa lá fora. É como impressão 3D, só que em vez de termos um objeto tridimensional de plástico, temos um objeto que é feito de células. E mais especificamente, eu imprimo vasos sanguíneos. Imprime vasos sanguíneos. Parece um pouco estranho para quem está de fora. Isso é já possível? Sim. Portanto, não é possível imprimir órgãos como um coração e coisas bastante complexas, mas peças mais simples. Portanto, eu quando digo vaso sanguíneo, é uma parte do vaso sanguíneo, não é o vaso sanguíneo todo. Mas sim, já vai sendo possível. E imprimir o vaso sanguíneo significa que posso utilizar esse vaso construído por si para substituir outro que o meu corpo não está, obviamente, agora a funcionar. Exatamente, portanto ainda não está nessa fase dos ensaios clínicos, portanto estamos na fase pré-clínica, mas exatamente a ideia e o objetivo é esse. E pode ser também utilizado para modelos de doenças e teste de novos produtos farmacêuticos. Quando é que poderá passar à prática? Isto é um processo que leva algum tempo? Sim, há algum tempo, anos. Portanto, eu diria 5, talvez, porque neste momento ainda nem sequer começaram os ensaios clínicos. O testemunho de Ana Veríssimo, que registámos ontem via Skype, ela fez inicialmente licenciatura e mestrado na Universidade do Algarve e está no Japão há 2 anos. Vamos agora a algumas questões que têm a ver exatamente com esta natureza em rede da ciência em português. Talvez comece por si, Sílvia. O que é que uma rede como a GPS vem acrescentar no interesse de ligar os vários cientistas nestas diversas áreas e, sobretudo, dentro dos países? Por exemplo, nos Estados Unidos, a vossa associação vai de costa a costa e, portanto, o que é que o GPS depois traz em termos acrescidos àquilo que estão a fazer? Sim, então a PAPS inclui não só os portugueses que estão nos Estados Unidos, ou estiveram nos Estados Unidos, mas também do Canadá. Para o ano vamos fazer 20 anos já, desde que foi fundada na Costa Leste. O GPS aparece numa altura em que também nós começamos a procurar estabelecer interações com outros países, ou com portugueses noutros países, através das congêneres da PAPS também na Europa. E com essa proximidade, no que é que isso reflete no dia-a-dia destes cientistas que estão fora do país? O que é que isso nos beneficia? É podermos
ir para além da rede. Eu vejo isto um bocadinho o GPS, e todas estas organizações, mas também muito o GPS, como uma rede, não só uma rede de contactos, não é? Mas uma rede de segurança, em que nós não vamos ter medo de cair, porque sabemos que há sempre alguém que nos vai parar, não é? Acho que em termos científicos, obviamente, pode promover contactos e troca de conhecimento, não é? E de experiência e promoção de colaborações a um nível mundial, a um nível global. Sónia, qual é o uso que dá a GPS? O que é importante no seu dia-a-dia como cientista? Aqui, nós por acaso somos bastantes portugueses na KAUST. Eu acho que eu estive a pesquisar e estive a ver quem é que estava inscrito no GPS e fiquei surpreendida de não estar assim tanta gente como eu estaria à espera. Nós somos entre estudantes de doutoramento, estudantes de mestrado, pós-doutorandos, professores e investigadores e técnicos. Nós adultos somos cerca de uns 20 e tal, 30 quase, e eu reparei que estávamos poucos. Basicamente, muita da ciência que se faz é precisamente aqui na KAUST e não temos uma rede, a rede é mais interna. Portanto, o GPS é bastante interessante porque me permite, precisamente, eu neste momento estou à procura de trabalho, imaginemos que eu tenho uma entrevista marcada para a Califórnia e, portanto, é excelente eu poder ver se tem alguém da minha área já a trabalhar lá, e portanto dá essa rede de segurança ao fim e ao cabo, que eu acho que é excepcional. Agora, o Ricardo tem inclusivamente uma experiência mediática relacionada com a GPS, tanto quanto julgo perceber pelo que li do seu blog. A partir do momento em que o seu pontinho lá da Antártida apareceu, choveram os pedidos de entrevista. Sim, eu talvez tenha tirado mais proveito disso. Sim, dependendo do contexto. Aliás, eu honestamente eu não fazia a mínima ideia do que se estava a passar, porque como podem imaginar eu estava um pouco desfasado do que se estava a passar em Portugal na altura. E o GPS surgiu por um desafio feito por um amigo meu. Olha, mete lá um pontinho na Antártida já agora. E foi isso. E não só desde... O GPS foi, sem sombra de dúvida, um ponto de partida para a divulgação de grande parte daquilo que eu tive aqui a fazer, mas além disso eu, entretanto, já comecei a pensar o que é que quero fazer mais à frente. Obviamente que depois de uma aventura destas eu estou a pensar voltar ao ensino, aliás, neste caso, estou inscrito no programa doutoral, mas todo esse processo não era claro na altura e eu obtive grande ajuda por parte de pessoas que conheci através do GPS. A nível de informação foi espetacular. Esta questão da troca de informação é de facto sublinhada por quase todos e também foi sublinhada pela Ana Veríssimo, que também sublinha um outro tópico já aqui levantado, que é a possibilidade de fazer grupos de interesse, do fundo, para trocar informação. Vamos ouvir o testemunho da Ana Veríssimo do Japão. É uma ótima forma de sabermos onde é que estão os cientistas portugueses, o que é que eles fazem, e podemos contactar e saber como é que é a vida num certo país, estamos a pensar mudar para lá, o ambiente de trabalho num certo laboratório, se estivermos a pensar a concorrer a um emprego nesse sítio, e podemos também estabelecer colaborações científicas em termos de projetos e publicações, portanto é bastante interessante e muito útil. A Ana já usou esse recurso? Para já ainda não. Há uma possibilidade de criar grupos de interesse e, portanto, tenho um que tem a ver com a biofabricação e várias pessoas aderiram a esse grupo e, portanto, mais ou menos regularmente ponho lá informação sobre a biofabricação e impressão 3D, que ainda não é muito comum em Portugal, e exatamente se puder utilizar esta oportunidade, nós agora começámos a Associação Portuguesa de Biofabricação exatamente para trazer o conhecimento e a tecnologia para Portugal e juntar toda a gente que ou já faz investigação nessa área, portanto portugueses, e em Portugal preferencialmente, ou quem esteja interessado eventualmente em começar. Ainda a propósito desta questão da comunicação e das condições de vida e de trabalho, eu gostava só de voltar à Sónia Negrão, que está na Arábia Saudita, e perguntar-lhe se já alguém, através da rede GPS, se mostrou interessado a trabalhar na KAUST, e perguntar, por exemplo, como é ser mulher e cientista num país como a Arábia Saudita?
Por acaso não. Então posso eu perguntar. É assim, a cáustica é aquilo que nós chamamos uma bolha, é uma gaiola dourada. Não deixa de ser uma gaiola, mas é uma gaiola dourada. Portanto, eu cá dentro tenho que vestir com algumas regras. Portanto, não posso, por exemplo, usar uma mini saia ou uma camisola de alças ou um decote mais acentuado, mas posso-me vestir normalmente, desde o momento que saia ou calça tapa os joelhos, desde o momento que tapo os ombros, portanto, desde uma manga curta, por exemplo. Portanto, uma calça de ganga e uma t-shirt faz perfeitamente a coisa. Cá dentro também posso conduzir. Quando saio da calça, então, quando saio desta gaiola dourada, já é diferente, já tenho que pôr a abaia, que é basicamente, é como se fosse um casaco preto, para ir para fora, para ir a Jeddah, por exemplo, às compras, a um centro comercial, e não preciso tapar a cabeça. E é interessante porque eu estou cá há quase 5 anos e tenho visto um desenvolvimento enorme. Portanto, quando eu vim para cá, por exemplo, não havia mulheres, não existiam mulheres a vender nas lojas, e hoje em dia já se vêem muitas mulheres nas caixas de supermercado, etc. Já existem muitas mulheres. Não havia provadores de roupa, era horrível comprar roupa. Porque nós não podíamos experimentar a roupa, tínhamos que ir comprar a roupa, pagá-la, ir até à casa de banho, experimentar a roupa, se não servia voltava-se a comprar, voltava-se à loja. Regressando aqui a Lisboa, David, estes são apenas exemplos, digamos, daquilo que estamos aqui a falar, da rede GPS, que neste primeiro aniversário vai também, no fundo, olhar para si próprio e perceber um bocado a realidade, através de um estudo da Universidade de Aveiro, que vai ser divulgado na próxima segunda-feira, no primeiro aniversário do GPS. É já possível então ter um perfil do utilizador GPS? Essa é a ideia? Sim, portanto o estudo foi realizado por docentes e investigadores do Departamento de Comunicação e Arte e do Departamento de Ciências Sociais e Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, portanto 2 departamentos da Universidade de Aveiro. O estudo debruça-se sobre os dados do GPS, portanto faz uma análise estatística sobre os dados que os utilizadores introduziram no seu registro, que são dados sobre si próprio, sobre as suas áreas científicas, sobre, obviamente, dados geográficos, e permite, de facto, traçar um retrato que não é óbvio através da consulta do portal do GPS. Por exemplo, podemos dizer que o número de médio de experiências por cada cientista são 2, ou seja, cada cientista teve em média em 2 sítios e em cada um deles está pouco mais de 3 anos. Registados no GPS estão cerca de metade de cada sexo, portanto há uma ligeira vantagem do sexo feminino, com 50,3%, mas é praticamente 50-50, com uma idade média de 36 anos e, de facto, como já disse, a maioria estão ou estiveram na Europa, a larga maioria, continua a ser um grande polo de atração. Há uma evolução ao longo do tempo, que vai ser... A maioria dos investigadores, a atividade principal são investigadores doutorados, portanto são pessoas com doutoramento, pós-docs ou mais à frente na carreira, são 43%. Logo seguidos dos alunos de doutoramento, 27%. Portanto, os investigadores do GPS ou estão a fazer um doutoramento ou já têm um doutoramento. 9% assumem funções de liderança, sendo que nestas funções de liderança há uma diferença significativa de género. Há mais homens, de facto, nas funções de liderança. Em relação ao Brasil, pode-se dizer que, segundo os dados dos registros de GPS, a língua portuguesa não é um fator de atração. Apenas 3% dos investigadores portugueses estão ou estiverem em localizações fora de Portugal em que o português é a língua oficial. Curioso. E haverá muito mais. Isto claro. É apenas O GPS tem comunidades, estávamos aqui a falar um pouco sobre isso, e curiosamente nós conseguimos, não tenho que ter um acesso específico, eu consigo observar os posts, digamos, que estão... É aberto, o que eu quero sublinhar aqui é a natureza aberta do GPS, não é um fórum ou um conjunto de fóruns fechados. Essa foi a intenção desde o início? Com certeza. O GPS quer ser, acima de tudo, um ponto de encontro com a sociedade portuguesa. Portanto, parte desta ideia, basta ver, no fundo, as declarações dos vários investigadores, das investigadoras e do investigador que tem aqui intervido, para se perceber o enorme potencial científico, técnico, tecnológico que existe neste conjunto de portugueses que estão no estrangeiro. E é toda a vantagem para Portugal estabelecer relações com a sua diáspora científica. E a diáspora científica, podem-me contrariar se quiserem, penso que também quer ter relações
relações com Portugal, também quer ter pelo menos um pé em Portugal. Esse é um bom tópico, porque o Presidente da República enviou uma mensagem à rede GPS no contexto exatamente deste primeiro aniversário do GPS, onde diz duas coisas que eu gostava de sublinhar aqui e trazer para ouvir as vossas impressões a estes cientistas que estão connosco em várias partes do mundo. Por um lado, ele reconhece que a mobilidade é essencial nas carreiras científicas e, portanto, é normal e é com normalidade que Portugal deve assistir ao acesso dos portugueses a sistemas científicos que atraem investigadores de todo o mundo, mas por outro lado ele diz: queremos criar condições atrativas para o vosso regresso quando considerarem ser chegada à altura. Gostava de vos ouvir a todos, Ricardo, Sónia, Sílvia, sobre esta questão do eventual regresso. O que é que têm a dizer sobre esta possibilidade, sendo que eu presumo que não é uma fobia ou uma intenção de curto prazo, talvez, de regressar a Portugal para alguns de vós. Comece talvez pela Sílvia. Acho que é essencial que o português, ou tem sido essencial que o português e a portuguesa têm continuado a sentir uma ligação à casa, não é? E a casa, pelo menos para mim e para a maioria dos portugueses, continua a ser sempre Portugal. E cria-se uma proximidade que é proporcionada pela própria distância, não é? E que vai motivar-nos a querer ter um papel no desenvolvimento também de Portugal. Eu acho que se sente muito isso. E devo dizer que essa contribuição para Portugal não tem que ser feita necessariamente através do nosso regresso físico a Portugal. Acho que todos nós podemos contribuir, mesmo estando fora, independentemente de haver uma vontade ou não de regressar. Eu acho que é importante que se estabeleçam canais de comunicação, e GPS, a rede GPS é um bom passo nesse sentido, canais que permitam, lá está, este fluir de conhecimento, de experiência, de ligações a outras organizações, universidades internacionais a Portugal. E eu acho que é isso que tem vindo a faltar um bocadinho, e acho que estamos, através da rede GPS, através das nossas organizações e algumas outras, estamos a tentar combater essa falta, e são recursos que não têm sido utilizados, não é? Mas continuamos sempre com essa preocupação em mente, e acho que o GPS, lá está, permite a ligação não só a portugueses, mas a Portugal, e vamos ter que potenciar, não é? Vamos ter que explorar muito mais tudo o que os portugueses que estão fora podem contribuir para Portugal. Lá está, independentemente de voltarem a regressarem fisicamente ou não. Sónia Negrão, gostava de ouvir a sua perspectiva aí a partir da Arábia. Ok, isto é complicado, porque eu estou numa fase da vida um bocadinho fase em que o meu contrato, estou cá há 5 anos, o meu contrato está prestes a acabar. Posso prolongar um pouquinho mais, mas também estou pronta para o próximo passo, digamos assim. E portanto, eu neste momento estou a candidatar-me para vários empregos, como grupo líder, como, portanto, professora assistente, e posso-vos dizer que me candidatei, sei lá, talvez para 20 universidades diferentes, e não me candidatei para Portugal, pura e simplesmente porque não há uma única vaga para a qual eu me possa candidatar. Não há vagas, portanto não há o programa de investigador FCT, que não abriu, já não abre, penso que há 2 anos, acho 2 ou 3 anos que já não abre. Sei que tenho visto nas notícias, nos jornais, que tem havido manifestações de vários investigadores FCT, o contrato deles está a terminar. E portanto eu não concorro para Portugal porque não posso, por isso simplesmente. Ricardo, qual é a sua perspectiva? Pelo menos das pessoas que falaram aqui neste painel, a maioria das pessoas faz a sua formação em Portugal e só depois é que sai lá para fora, e eu obviamente fiz parte disso. Eu acho que isso diz imenso sobre a formação científica portuguesa. Aliás, a própria diversidade de membros do GPS é um testamento a isso mesmo. Os portugueses têm uma capacidade fora do comum, e isso é uma opinião pessoal, de se integrar noutras culturas e de usar uma formação que é, a meu ver, acima da média, para se conseguirem destacar noutras universidades e noutros países. Isso torna os portugueses um recurso muito precioso. Daí que às vezes não seja tanta vontade de voltar como
haver razões para não voltar, digamos assim. No meu caso é um bocadinho estranho, ou seja, porque lá está, Portugal não tem bases na Antártida, não faz investigação polar de uma forma direta, hands-on, digamos assim, ou seja, há portugueses a fazer investigação na Antártida, eu não sou o único, felizmente. Talvez nesta área seja um pouco único, na área da eletrónica, da instrumentação e da automatação de instrumentos, mas há uma falta de infraestruturas nesse sentido, e para quem quer investir nesta área, não é uma questão de preferência, é uma questão de não haver alternativas, é quase obrigatório. Agora, por exemplo, eu disse que tinha pensado, ou pensei bastante em fazer um doutoramento, né, concretamente um programa doutoral, e vou fazê-lo em Portugal. Podia não fazer, mas decidi optar por continuar. Foi uma coisa que resultou tão bem até aqui e eu vou continuar, é uma fórmula de sucesso. Eu gostava de ouvir a opinião do David, até porque esta é a continuação, diria, de um programa que gravámos há umas semanas com o Carlos Filhais aqui sobre exatamente a ciência, e faltava falar desta parte, tem a ver com a ida lá para fora, as condições de regresso, tendo em conta também os testemunhos que aqui ouvimos, as portas fechadas que falámos nesse debate anterior. David, o que é que pode ser feito para eventualmente resolver algumas destas preocupações destes investigadores? Na minha opinião, criar um quadro de estabilidade de contratação de investigadores. O que tem acontecido, nós assistimos a um desenvolvimento grande e rápido do sistema científico, com muita gente a entrar no sistema científico, e isso é bom. E isso fez-se muito à custa da figura do bolseiro. Neste momento ensaia-se, e espero que com sucesso, uma mudança desse paradigma. Portanto, as pessoas já não são contratadas tanto como bolseiros de investigação, que é uma situação que não é um contrato de trabalho e que tem muitos inconvenientes para a vida pessoal das pessoas, a nível de proteção social, por exemplo, a nível de subsídio de desemprego, que não existe. Portanto, essa evolução que está agora em curso, que está agora preconizada, é positiva, e espero que se concretize e que de facto deixemos de abusar da figura do bolseiro. Portanto, que o número de pessoas que fazem investigação científica sendo bolseiros sejam significativamente mais pequenas. Isto é um aspecto que poderá tornar o nosso sistema científico mais atrativo. Outro aspecto poderá ser a estabilidade. Neste momento o que tem acontecido tem sido, e também meritoriamente, também não estou a dizer que isto está mal, mas grandes vagas de contratações restritas no tempo, ou seja, durante 2 anos contratam-se 1.200 pessoas e depois durante os próximos 5 as contratações estão fechadas. Isto é um bocadinho de selecionar pela data de nascimento e faz com que as pessoas tenham uma incerteza muito grande sobre o que esperar quando acabam o seu contrato. Não sabem se terão uma oportunidade em Portugal ou não nessa altura. Portanto, o que eu acho que poderia ajudar seria criar um quadro de estabilidade em que, em vez de se contratarem 1.200 pessoas de 5 em 5 anos, todos os anos se contratavam 250 ou 300 pessoas, mas sabia-se que havia essas posições. As pessoas sabiam que no final do seu ciclo, no ciclo que estavam a concluir, haveria uma oportunidade, ou neste ano ou no próximo, de concorrerem, digamos, a uma posição de investigador em Portugal. O Ricardo juntou na sua resposta semente da pergunta final que eu tinha e, portanto, já está mais ou menos alinhavada. Ou seja, Sílvia e Sónia, começo por si, Sílvia, há uma questão que também eu tinha para vos colocar, que tem a ver com o que foi decisivo na vossa educação em Portugal para depois chegarem a este momento e integrarem-se lá fora, num contexto aí fora, num contexto social, cultural e até linguístico diferente. O que é que foi decisivo neste tempo prévio antes de sair do nosso país? Começo por si, Sílvia. Sim, acho que para já a personalidade e educação dos meus pais, e devo dizer e agradecer publicamente, devo fazê-lo porque tiveram sempre uma abertura muito grande em relação a estas minhas aventuras e estas minhas vontades de ir para fora, que começaram um bocadinho já desde aos 16 anos. Eu comecei a frequentar campos de férias internacionais e fiquei com esse bichinho de ir para fora depois na universidade foi isso que me levou a querer fazer um estágio através do programa Erasmus. E fiz esse estágio na Noruega durante a minha licenciatura em Portugal, que também me demonstrou que é um bocadinho diferente viver
fora e viajar, ir de férias, não é? É uma experiência muito diferente e fiquei quase que viciada um bocadinho nessa experiência de estarmos sendo expostos a culturas diferentes e oportunidades diferentes. E daí seguiu então, como disse, o mestrado, também colaboração internacional, literatura de fora, tudo isso. Por isso acho que vem um bocadinho da educação, daquilo que nós vemos ser possível e do apoio que temos à nossa volta e das pessoas que nos dão asas, mas ao mesmo tempo tive a possibilidade de desenvolver esse estágio, não é? Tudo isso, houve uma estrutura também, não só educacional, mas também financeira de Portugal, que me permitiu desenvolver estes trabalhos, estas colaborações e graus, não é? Obter estes graus fora de Portugal. Concordo com o que o Ricardo disse, acho que os portugueses fora têm uma reputação extremamente excelente mesmo, porque somos criativos, flexíveis, adaptamos muito facilmente, somos empáticos, que ajuda, somos emocionalmente muito inteligentes, mas temos essa preparação universitária e de base muito, muito, muito forte. Sónia, qual é a sua perspectiva? Olha, porque é que eu vim para cá? Isto foi por acaso, foi uma história engraçada também. Portanto, eu trabalhava no ITQB, fiz o doutoramento, como disse, parte do meu doutoramento foi nas Filipinas. E, portanto, também foi um bocadinho como a Sílvia, não é? Pela primeira vez, eu fui um choque cultural gigante, não é? Fui de Portugal para a Ásia, para uma aldeia, aquilo é um sítio muito pequenino, e fui... Basicamente uma branca passa na rua e toda a gente fica a olhar porque, é tão bonita. E portanto isso para mim foi logo uma coisa interessante. E depois quando voltei para Portugal estava a fazer o meu pós-doc, mas eu sempre gostei muito, a minha licenciatura é agronomia, eu gosto do trabalho de campo, eu gosto de ir para o campo, eu gosto de estar no meio da lama. E o que é que em Portugal foi decisivo como ferramenta para levar para o seu trabalho cotidiano? Ferramenta do ponto de vista pessoal, até do ponto de vista linguístico, cultural, o que é que foi essencial? A minha estrelinha foi o meu marido, porque realmente foi do estilo, tu em Portugal tu não estás a ser feliz, não estás a fazer aquilo que gostas a sério, que é estar no campo e fazer investigação agrária. Não temos oportunidades e tu lá fora tens o melhor do mundo a chamar-te para ir trabalhar com ele, não é? Ricardo, a sua perspectiva tem muito a ver com a educação pública, que já sublinhou uma ou duas vezes em várias entrevistas. Nós em Portugal temos uma vantagem enorme em que nós sabemos, é fácil discernir isso, que a educação pública, o ensino superior público tem uma qualidade extraordinária, principalmente comparada com outros países, e acho que o sucesso dos cientistas portugueses lá fora deve-se muito em relação a isso. Eu como um produto dessa educação, eu estou constantemente a relembrá-lo, e daí que vejo com alguma apreensão os últimos desinvestimentos que têm sido feitos nesse sentido, e é um tema que me preocupa bastante. Vamos então, antes de fechar o nosso programa, algumas sugestões que os nossos cientistas ao longo do programa estiveram a guardar para este momento. Sílvia, comece por si, o que é que sugere? Sugiro um livro recentemente publicado, Engenharia Genética, o Futuro Já Começou, por Sílvia Curado, curiosamente. Curioso. Curioso. E este é o segundo volume da série de Ciência Disruptiva da FLAD, em parceria com a editora Glaciar. É um livro sobre as aplicações e implicações da genética num futuro que já começou, que é complementado com a explicação de alguns conceitos de genética para o público em geral, e destaco porquê? Porque é o exemplo de como cientistas portugueses que estão fora, como eu, podem contribuir para Portugal. Senti assim que era um contributo, mesmo estando fora, estava a contribuir para Portugal, e faço sempre com muito carinho. Vamos ouvir as sugestões do Ricardo. Eu, para começar, gostava de deixar uma sugestão, não de um livro, não de um filme, mas de uma série de documentários que vi há pouco tempo e que se revelaram bastante pertinentes. É uma série de 24 episódios que passou na CNN sobre a história da Guerra Fria. A razão pela qual eu sugiro, achei curioso o quão atual aquele documentário se torna quando olhamos para os eventos que estão a passar no mundo neste momento. E esta série, que foi no final dos anos 90, retrata a Guerra Fria dos dois lados, das perspectivas dos dois lados das grandes potências,
E o que eu achei surpreendente foi a falta de noção dos dois lados, nesse sentido, em que houve muito mais desinformação e enganos do que aquilo que as pessoas possam pensar. Houve muito menos componente maléfico ou vontade de conquista do que propriamente uma questão de desinformação e de estar no sítio errado, à hora errada. Queria agradecer muito a vossa disponibilidade de montar este programa de uma forma tecnologicamente interessante para o século em que estamos, portanto aproveitamos toda a possibilidade da tecnologia. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã, pode ouvir de novo e na versão integral em podcast ou em rr.sap.pt. Como sempre, acompanhados pela música de Mário Lajinha, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão, a produção deste programa é de Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.